Oi, meu nome é Fabiola, sou filha amada do Pai e eu vim compartilhar com você uma palavra que Ele tem colocado no meu coração e está me desafiando a compartilhar em forma de vídeo. Então, eu vou estar falando com você e agora eu vou falar um pouquinho sobre uma palavra que eu estou vivendo, que é em direção ao novo. E diversos homens e mulheres na palavra de Deus, que é a Bíblia, eles viveram coisas novas, viveram situações novas, viveram lugares em lugares novos, viveram novos níveis em Deus. E diversos, passagens da Bíblia falam sobre isso. E eu queria ler com vocês lá que fala assim, ó, Isaías 42, 9, fala assim: Eis que as primeiras coisas passaram, e novas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. E lá em Isaías 43, 18, 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não saibeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra guiou a minha vida nesse novo tempo, né? Que o Senhor falou que faria uma coisa nova. E a gente acha, assim, muitas vezes que é algo, assim, visível. Quando o Senhor falou de início, eu achava que, não, vou ir para outro lugar, né? Mas Deus, assim, Ele falou que era algo novo dentro de mim, em primeiro lugar, para depois me levar para outro lugar físico. E Deus, ele tem muito isso. Não sei se até na natureza você percebeu, muito por ciclos e estações. E na nossa vida existe isso também. Ciclos, estações, né, processos, onde Deus nos leva, nos amadurece e nos capacita para viver tudo o que Ele planejou para nós. Né? E diversas mulheres e homens de Deus na Bíblia passaram por isso. Passaram pelos ciclos, pelos processos, né? Alguns romperam, outros infelizmente não avançaram e perderam, né, aquilo que Deus tinha, mas o nosso exemplo é daqueles que romperam e aqueles que conseguiram, né, vencer o velho para ir para o novo, né? Se desacorrentar, vencer todas as estruturas do velho tempo para ir para um novo tempo, né? O que pode ser um velho tempo, né? Antes de nós conhecer a Cristo, a gente vivia numa estrutura que se chama adâmica, né? Sem Cristo. E nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador para ser filhos do Pai, né? Redimidos, o sacrifício dele conquistou a nossa salvação, né? Por causa da escolha que Adão teve ao pecado, infelizmente, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, Jesus veio para recuperar essa filiação perdida, né? Jesus veio, reconquistou isso para nós. É gratuito, é grátis, tudo já está pronto, só preciso acessar e crer. E quando eu creio, então, em Jesus, aí automaticamente eu já entro, coloco o primeiro pé numa nova história, num novo tempo. Mas, assim, a nossa alma, ela tende a ter prisões no passado, né? Então, eu conheci Jesus agora, tenho uma nova vida. E agora, o que eu faço? Entendeu? Então, eu começo a caminhar com Cristo, começo a conhecer Ele, começo a conhecer a palavra, e aí eu começo a me desvincular das coisas que me prendiam no passado, as coisas que não pertencem à vontade de Deus para mim, né? Não uma vida de legalismo, de regras, não, por amor. E eu começo então a pisar nesse novo tempo, né? Mas assim, é um processo, né? É um caminhar com Cristo, né? Na Bíblia fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? O que é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo, né? Ninguém é justo sem Cristo, queridos. Então, assim, eu sou justa porque Jesus me tornou justa, Ele me justificou. Então, eu posso viver uma vida com Ele. E quando a gente acessa esse lugar de salvação, eu posso viver tudo que Ele sonhou para mim, enquanto eu me submeter a isso, entende? E a gente vê na Bíblia diversas pessoas que se submeteram a uma nova história, né? Ruth, antes mesmo de Jesus vir, né? Onde eles já tinham a comunhão com Deus, né? E o Espírito Santo ainda não habitava dentro, mas ele se manifestava. E Ruth, ela pôde crer no Deus de Noemi, que era sua sogra, e acessar uma nova história. Né? Ela saiu da terra de Moabe, que era a terra da não dependência, para o lugar que era chamado Belém, que é chamado Belém porque é o lugar da casa do pão.
né? A casa do pão, alimento, o lugar de dependência de Deus, né? E muitas vezes a gente tem que sair desse lugar de Moab. Muitas vezes eu tenho que sair do lugar onde eu não dependia de Deus para me acessar coisas novas. Porque ali naquele lugar, Moab, Ruth só estava provando dor, morte, né? Coisas estavam morrendo na vida dela, né? Literalmente, o marido dela morreu, o cunhado dela morreu. Ela teve que se desvincular, né, de tudo ali que prendia ela para ela ir para um novo tempo. E quando Noemi falou que ia voltar, né, para Belém, ela falou assim: eu vou contigo, né? Ela falou que ela não deixaria Noemi. Já Orfa, que foi a cunhada dela, escolheu não ir, né? Então, quando Ruth fez essa escolha de ir, né, depender de Deus, ir para o lugar de dependência, ela pôde provar, né? Leia o livro de Ruth, é extraordinário. Ela conheceu, né, um marido que foi o resgatador dela, que foi Boaz. E o novo dela foi sobrenatural. Ela saiu de um lugar de miséria e morte para quando ela foi para a dependência de Deus, ela foi redimida por Deus. Ela teve um resgatada, né? Teve o resgatador da vida dela, que foi Boaz, que também representa o que Deus faz na vida da gente, né? E eu creio muito nisso, porque quando eu saí de um lugar onde eu não dependia de Deus, eu só provava dor, doença. Até é engraçado, dos significados do marido de Ruth era doença, adoentado, né? E aí quando eu não provava da dependência de Deus, eu vivia doente, eu vivia com o meu corpo gritava, porque o nosso corpo precisa depender de Deus. O nosso corpo, a nossa carne, nós fomos feitos por Ele, para ter intimidade com Ele, né? E o pecado, ele roubou isso, né? E quando a gente aceita Jesus, é recuperado isso em nós, né? Essa dependência dele de novo nos cura, nos liberta, nos transforma, nos tira de um lugar de medo, de frustração, de dor, de doença. Pense só o que Ruth passou quando estava nesse lugar que se chama Moab, como eu falei. Ela se sentia, às vezes, olhava nessa situação, morte de um lado, morte do outro. A sogra dela, né, disse assim: me chame de Mara, porque eu sou amarga, né? E às vezes a gente convive com pessoas tão amargas que aquilo vai corrompendo também o nosso coração, aquele lugar, aquele ambiente de dor, de sofrimento, né? E Deus falando, não, né? Para ir para um novo tempo. E eu vejo assim, como a pastora Moana fala, que às vezes Deus nos coloca numa zona de expulsão, né? Quando tudo isso aconteceu, eles viram: não, chega, eu preciso de uma solução, eu preciso sair desse lugar, desse jeito vai acabar até eu morrendo, né? Então elas foram impulsionadas pelo sofrimento a sair daquele lugar. Eu quero convidar você a não esperar vir uma dor, vir um sofrimento para você correr para o lugar da dependência. Não esperar vir o dia mal para você correr para Deus e buscar Ele e descobrir que Ele existe de verdade e descobrir que Ele tem um plano para tua vida. Não espere o dia mal, não espere a dor chegar. Ele tem um plano para tua vida. Ele tá hoje aqui dizendo, né: eu te amo, eu tenho uma nova história para você, eu tenho cura para o teu corpo, eu tenho salvação, eu tenho libertação. Ele tem tudo isso porque eu provei. Eu posso dizer que Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me tirou de um contexto de dor e sofrimento como Ruth e levou ela, e me levou para uma nova estação, assim como me fez com ela. E me deu um resgatador, que é o meu marido, né? Ele realmente, assim, eu vivo um casamento que eu nunca sonhei, nunca pensei que eu iria viver, por ter dependido do Senhor, né? Então eu queria incentivar você a sair do lugar da não dependência, e para ir em direção ao novo é preciso se desvincular do passado, é preciso tirar essas amarras que prendem no passado, né? Do pecado, da mágoa, da frustração, sabe? Deixar na presença de Deus. Mas a Bíblia fala assim, né? Que ninguém que o Pai manda para Jesus, ele lança fora, né? A gente fala assim: venha como está, né? Venha como está para Cristo.
Não importa como você esteja agora, mas para você acessar um novo tempo é uma escolha. É uma escolha você querer Jesus e viver o novo, né? E você que já tem Jesus, já tem uma caminhada com ele leva para novos ciclos, é o novo que se renova. Ele te leva para uma nova estação, ele é um Deus de movimento e ele não para. Ele é um Deus que está te movimentando hoje, te dizendo, vamos lá, né? Não pare de buscar, não pare de orar, não pare de crer, não pare de acreditar, o Senhor é contigo. E muitas vezes, né, o novo, né, começa com uma grande tempestade, como Ruth passou. O novo tempo para ela já estava começando ali quando teve aquele contexto de morte, porque precisou ser abalado toda a estrutura para que ela pudesse ir para um novo tempo. E eu passei por isso, né? Quando eu me vi com uma tempestade emocional, espiritual, um caos, eu não via solução para nada, né? Naquele momento eu disse, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de verdade me posicionar e sair desse lugar que eu estava, que eu não dependia de Deus, realmente. Eu não buscava Ele com intensidade. E eu não acreditava que a palavra de Deus era realmente verdade. Então, por muito tempo, eu até lia a Bíblia, mas eu não vivia apaixonada, eu não ansiava pela palavra, eu não acreditava, eu não tomava posse da palavra de Deus na minha vida, entende? E quando eu entendi isso, foi libertador. Quando eu entendi isso, Deus me tirou desse lugar de tempestade para um novo tempo. Foi um processo. Exigiu de mim um posicionamento onde eu passei a buscar Deus de verdade, onde eu fui para as madrugadas, onde eu fui para a palavra, orar e ver que Deus realmente ele tinha um plano na minha vida, né? E que aquele contexto, né, como também a Moana fala assim que o momento de dor, o nosso dia mal não nos define, né? Esse momento, talvez você esteja nesse momento onde você só vê Covid, onde você só vê ansiedade em todo lugar, dor, doenças, né? E você olha, não tem pra onde fugir, mas tem o céu, né? Olhe pra cima, onde que se tiver uma caixa fechada, tem a vista pra cima.